Por que que controlar esse medo é importante, né? Por que que eu considero um assunto importante? Isso vai estar diretamente ligado a você desenvolver sua autoconfiança, você jogar melhor. A consequência disso é que você vai ganhar mais jogos, né? Porque se você não tem isso sob controle, você vai estar com uma interferência ali nas suas atitudes, nas suas escolhas, na hora que você estiver jogando, que provavelmente seja um fator de desmotivação para você, de você, pra que eu vou fazer um negócio para ficar sofrendo? Né? Para que eu vou ficar jogando esse negócio? Para que eu vou entrar no torneio? Não, eu prefiro só bater bola. Vou bater bola aqui, vou bater um paredão, porque na hora que eu jogo, eu sinto um desconforto, tá? Então, a gente vai aprender a lidar com esse desconforto, porque é normal, né? Então, assim, quando você se coloca nessa situação de competição, aparece essa insegurança. Será que eu vou acertar? Será que eu vou errar? Erra, né? Treme a raquete, né? Sua mão. E são fatores também fisiológicos que são naturais, são desde a da época primitiva, pertence ao ser humano, que acontece em decorrência de uma situação de perigo, né? Então, o homem, quando está em perigo, né, o ser humano e tudo mais, quando ele tem uma situação que está em perigo, que ele sente medo, o nosso corpo, ele produza, né, os hormônios e tudo mais, e acarreta lá, o coração acelera, né, começa a suar, e só que isso é uma reação, né, que ela leva a duas opções para o ser humano, que é primitivo, é super primitivo, que é ou para fugir ou para lutar, né? É muito primitivo isso, né? A situação de perigo para o ser humano primitiva é ou você se preparar para a luta, né, pela sua sobrevivência, ou fuga, ou você corre. Só que quando a gente está jogando tênis, a gente não precisa fazer nenhum nem outro. Só que o corpo não sabe disso, né? A parte nossa fisiológica não sabe distinguir, e a reação é a mesma, só que acaba sendo muito difícil você ter essa série de reações no seu corpo, adrenalina lá em cima, e você ainda ter a precisão de acertar o saque ali exatamente onde você quer. Por isso que atrapalha, por isso que você acaba errando nessas horas de maior pressão. E, poxa, esse jogo individual de tênis traz bastante pressão, né? Normal, quanto mais você tá com vontade de ganhar aquele jogo, mais pressão. Então, isso tudo vai aquela bola de neve, né? Vem o medo, vem a insegurança e vai acarretar de perder mais pontos, de perder jogo, que você fica chateado e tudo mais. Então, fica aí na live se você quer melhorar isso no seu jogo. O que mais que eu queria trazer de importante aqui? Eu tenho um exemplo bem legal, que a gente preparou um videozinho até aqui para passar, né? Que dá para falar bem, assim, uma situação em que um aluno meu, eu fiz uma entrevista com um aluno, né? Que é o Marco Antônio. E assim, se você quiser assistir essa entrevista completinha para você ver lá ele relatando desde o começo a situação dele, como que ele jogava e tudo mais, no meu canal do YouTube, no Thaís Hiroki, tem lá entrevista com alunos, então tem a do Marco Antônio lá. Pode pesquisar se você quiser assistir ela inteirinha, porque aqui a gente só vai passar um pedacinho só para ilustrar, para você entender como um tenista usa isso que eu tô falando aqui para melhorar o jogo dele, tá? Coisa que foi Certo? um clique assim na minha cabeça, né? Que eu tenho que treinar, realmente eu tenho que treinar, a minha técnica tem que estar medular e tal, para fazer, suar na quadra, né? Mas o que você despertou em mim é que a cabeça não pode deixar de pensar no que você está fazendo. Você tem que tá observando o adversário. Às vezes o adversário é mais forte que você. Você usava até o pangaré, né? Você falava, mas o pangaré às vezes ganha, né? Porque foi mais esperto, né? E aquilo ficou na minha cabeça. Quer dizer, o pangaré pode ganhar, por que não? Desde que ele seja mais esperto, mais observador, né? Mais tranquilo, mais equilibrado emocionalmente e tal. Então isso daí é que foi um clique tremendo na minha cabeça, porque
eu comecei a observar adversários que eram mais fortes, não ter medo, né? Porque o medo ainda era pior, né? Era um sentimento muito negativo, né? Tira a confiança totalmente. Né? Olha a pandemia também que a gente estava falando antes, né? O medo, o medo tira as pessoas fora do bom senso, do equilíbrio, né? E no esporte é terrível. Você entrar na quadra e já tá com medo do adversário, já perdeu, né? Ah, legal, né? Então a gente ouviu um trechinho, você vê o Marco Antônio relatou ali, né? Ele falou que uma coisa que foi o clique na cabeça dele, que a cabeça, eu até anotei aqui para lembrar que são coisas muito importantes que você pode levar para você. A cabeça não pode deixar de pensar no que você está fazendo, né? Porque às vezes a gente vai para a quadra e quer jogar na intuição, no natural, mas espera aí, você tem que ter esse controle, isso aí vai te ajudar a jogar. E ele falou, daí no finalzinho ali do vídeo, falou: eu comecei a observar adversários mais fortes e não ter medo, né? Porque o medo traz a insegurança, a falta de confiança e tudo mais. Mas se você quiser assistir na íntegra, vai lá no canal, você consegue pegar todo o assunto, né? Porque ele teve muito sucesso, né? De um ano para o outro foi muito legal, que ele me falou que em um ano, quando ele jogava mais, assim, focado na parte técnica só, né, fazer 4 aulas por semana e fazer tudo bonitinho, ele ficou em último do campeonato do condomínio dele. Aí no ano seguinte, quando ele começou a receber essas orientações, esse desenvolvimento da parte tática, mental, né, aí o negócio virou, ele ficou em segundo do campeonato do condomínio do prédio, do condomínio dele lá, sendo que os tenistas eram exatamente os mesmos, né? Então, o que mudou, né, de um para o outro, que esse clique que ele falou que mudou, né, que ele relata essa questão da insegurança, né? Então, ele passou aquilo, né? Porque ele tirou o foco dele de onde ele estava tão preocupado e ele mudou, né, o foco dele para a área tá firme mentalmente, independente do adversário que estava lá, tá? Então é possível, por isso que eu digo que é possível sim, você melhorar o seu jogo em menos tempo, em pouco tempo, hoje mesmo, independente de você ser bom na técnica, quando você começa a ficar antenado nesse tipo de coisa, tá legal?